falar um pouquinho da minha história. Eu nasci nesse lugar, eu sou galerista, como eles diziam, né, antigamente, há 60 anos atrás, tá? Mas pode não parecer, mas eu daqui a... não leva mais de 2 meses, eu estou fazendo 70 anos de idade. Eu nasci nesse lugar lá embaixo, só que moramos parte aqui, vocês viram uma igrejinha ali? Parte do tempo a gente morou ali. Hoje nós temos, da entrada para lá, é tudo da minha família. Nós temos casa, a gente está casa do meu filho, a gente está nossa, que agora hoje a gente vai viver com o outro filho. Ali mora sobrinho, mora irmãos, mora tudo ali. Essa era a nossa terra, a terra do meu avô, antigamente, né? E a gente morou, e com 6 anos de idade, meu pai, ele tinha 4 filhos, né? Era 3 irmãos e uma menina, que era eu. Mas depois de quase 15 anos, meu pai teve mais uma menina, minha mãe teve, na casa da idade, e quase que criei ela. E com 6 anos, eu resolvi descer e ir para a escola, porque meus irmãos eram todos analfabetos, não quiseram estudar. Hoje, estudaram a Bíblia, os convertidos, todos, a maioria deles fizeram obras de Senhor, ninguém na família. E aí, mais tarde, eles aprenderam a Bíblia. Ficaram por o e eu com 6 anos era muito metida. Eu saí de casa, eu disse para a mamãe que eu ia para a escola. E que eles iam me aceitar. Eu tinha 7 ainda, né? Porque eu tinha mais 4 anos. E fui. E a minha vida inteira foi de muita luta, e muita busca, e muita decisão. A minha vida não foi muito fácil na questão de buscar as coisas, eram sempre difíceis. Mas em questão de família, eu tive um pai e uma mãe maravilhosos. Meu pai nos ensinou no caminho cristão, mesmo sem conhecer a palavra depois, mais tarde eles conheceram a todos, né? Mas ele nos ensinou, naquela época, era uma época bem rígida. E eu sei que assim foi a minha vida, muita luta, muita luta. Só que a gente tinha uma paz muito grande na minha casa. Eu hoje não saberia falar para vocês sobre problemas que eu nunca tive. Os pais, eles amavam muito, eles corriam, eles brincavam de dores, meu pai ajudava minha mãe. Tive uma família assim muito maravilhosa. Casei com um marido maravilhoso, que também a gente teve a mesma vida. Nós nos amávamos, teve problema mais na frente, mas a gente nunca foi um casal assim como muitas pessoas passam hoje, né? Por isso eu tenho um encontro para uma cura emocional da responsabilidade. Por isso eu não passei nada disso, porque meu marido sempre foi uma bênção. Meu marido leva a cadeira para mim 50 anos, fizemos 50 anos de casado, no final do ano, fizemos uma festa, né? A maioria aqui sabe que esteve lá, foi maravilhoso. E meus filhos, né, como vocês vejam, são todos pastores, tenho um que é missionário. Meus netos meus netos, filha daquele que eu aqui ontem, já é líder de célula em Itapema. As minhas netas, até pequenininha, ela já dá aula na escolinha para as crianças, porque são tudo vestidos igual eu era. Porque eu era tão metida que eu estudei tanto na minha vida que se eu não passasse de ano, eu estava doida. Então era eu e outra, nós estabelecíamos. Eu queria sempre essa criança. Às vezes eu decorava. O maior problema é com a história, porque aí eu decorava. E quem decora depois não sabe, né? Mas eu queria tirar 10. E assim são os meus netos, todos envolvidos já na obra do Senhor. A do Cristo também, né? Do pastor Cristo Cristo.
para saber já é egoísta, já canta, já sei lá, não sei o que lá. E de lá para cá, eu só ralei muito, foi para estar aqui. Depois, porque como eu tive uma vida muito boa, meus pais foram bons, meu marido, meus filhos. Então, o meu irmão, que morava aqui também hoje mora em São João, ele orou 20 anos por mim, tá? Ele era da igreja de Assembleia, de libertação, né? Meus pais foram na igreja. E ele orou 20 anos por mim, que Deus tinha que tirar tudo que eu tinha para mim poder servir a Ele, porque eu tinha marido bom, filhos, perante a sociedade, a gente sabe que a gente era bom. Só que hoje a gente tem um entendimento que a gente não era bom também, né? Mas para a sociedade, sim. Aí o que aconteceu? Há 30 anos atrás, a gente conhece esse Senhor, por isso que hoje eu estou apaixonada por Jesus e faço de tudo e brigo para trazer as pessoas para esse caminho e para ser abençoados com a sua vida. Nós tínhamos bens materiais, né? A gente tinha um apartamento em Balneário de Camboriú, a gente tinha uma loja de calçado em Balneário de Camboriú, a gente tinha uma fábrica de calçado em São João Batista, a gente tinha casa de praia, hoje eu não tenho nenhuma, viu? Casa de praia em Itapema e em Balneário a gente tinha um apartamento que também era perto da praia. Tínhamos lojas, fábricas e isso. Eu estava aqui ontem, meu filho é o segundo, ele cuidava da loja para mim e eu vivia na estrada, né? Eu tinha pessoas que cuidavam, meu marido cuidava da fábrica e eu cuidava da loja. E para encurtar, assim, porque a propriedade muito grande, a gente tinha muito dinheiro. Só que a gente não tinha nada do Jesus. Entende? E a Bíblia diz, o meu filho, esse que ele viu ontem, ele teve uma experiência faz uns 3 anos, 4 anos. A menina dele teve leucemia. Ele também é muito bem-vinda. Ele é corretor, sexta-feira, ele também é muito bem-vinda. E aí, a menina teve leucemia. Não foi por nada, ele curou, ela não tinha chance. Todos a turma dela morreram. E aí ele entendeu que o dinheiro não é nada na nossa vida. O importante é a gente ter Jesus. Porque riqueza, gente, não é de ter uma coisa só por dinheiro. Riqueza é você ter tudo e não te faltar nada. É você ter paz, você ter alegria, você deita no travesseiro, você pode até ter conta para pagar no outro dia, mas se você é cheio de Deus, você vai estar tranquilo, porque você sabe que Deus vai fazer algo para te ajudar. Deus também está no controle. Às vezes eu deixo passar um pouquinho, porque às vezes eu digo que o crente não consegue mais. Então, eu nunca tive necessidade de muita coisa na minha vida. Eu sempre tive tudo que eu queria. Só que na época que a gente faliu, há 30 anos atrás, veio o plano da RV, aqui todo mundo é novo, ninguém sabe, né? O plano da RV, do plano Collor. E nós falimos fábrica, falimos loja, falimos tudo. Tanto que meu irmão orou, falimos tudo. Você sabe o que é a noite do dia você ficar sem nada? Só que ainda assim, eu aceitei Jesus, a minha história é muito longa, eu não posso contar isso. Eu aceitei Jesus através de uma menina que foi na loja, que eu estava já quase entrando em depressão, porque queria pagar os boletos e não entrava. Eu aceitei Jesus, eu fui para uma igreja, e lá eu fui convidada para um jantar de promessa, e lá 7 pastores, imagina de onde, das mulheres que eu oraram pela minha vida, me botaram no chão, e ali eles profetizaram toda a minha vida hoje.
Eles disseram que toda a minha causa seriam escolhidos para servir ao Senhor e para levar esse evangelho a muitas nações. E isso aconteceu, gente. Eu quero dizer para vocês que eu falei muito. Foi muita oração, foi muito jejum, foi muita guerra de entrar no quarto. Eu já tive um filho drogado, o que mora em Chapecó. Hoje ele é missionário, ele traz os drogados para Jesus. Eu entrava num quarto, 7 horas da manhã, a Olívia dessa que está aí para meu estado, que me ajuda, que está certo, ele diz para mim tudo, que ele está bem. Ela também tinha um filho na droga, naquela época ela era minha doce, lá de São João. E nós entrávamos no quarto de manhã lá em casa, e nós fazíamos uma guerra, e nós fazíamos que o meu filho era do Senhor Jesus, o filho dela, e que o diabo não tinha poder sobre a vida dele, e assim a gente fazia. Quando a gente dava conta, às vezes, estava na hora de fazer o almoço, ia chegar todo mundo, aí que ela não pode dizer, e assim foi a minha vida. Muita guerra, muita luta para ganhar esse ponto todo para estar aqui hoje. Mas assim, ó, nada vale a pena você ter nada mais. E eu vou contar para vocês aqui. A Bíblia, né, quem tem, o texto que eu vou estar lendo é um texto bem conhecido, viu? Está lá no Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos ler do 1 até o 30, para poder falar toda a história do que eu vou estar falando para vocês. Até o 30. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler do 1 até o 30. Aí vocês vão ver a história de um homem que perseguia a igreja do Senhor. Diz assim a palavra: Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha, amado, eu quero chamar a atenção de vocês aqui nessa palavra. Quando a gente persegue alguém que faz a obra do Senhor, porque Paulo, ele corria atrás das pessoas do caminho, dos crentes, dos ungidos do Senhor, para prender, para matar. E o que aconteceu com ele? Jesus apareceu para ele, ele caiu, né? Eu vou ler o resto, mas eu só quero explicar para vocês aqui. E aí ele disse, olha só, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vocês entendem que quem persegue o ungido de Deus, persegue não é a vocês e nem a mim, persegue a Jesus. Foi isso que Jesus falou. Então a gente tem que cuidar com autoridades, com aquele que tem a unção, que prega para vocês. Daqui a pouco vocês vão pregar, as pessoas também vão ter que cuidar, porque a unção Deus vai dando para cada um que se dispõe a pregar o Evangelho, né? E aí, e Jesus disse para ele que ele perseguia era Jesus, não era a pessoa que ele estava perseguindo, que era o do caminho que falava antigamente, né? E os teus companheiros de viagem pararam e, emudecidos, ouviram a voz, não vendo contudo ninguém.
Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, ele ficou cego. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-se e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para que este recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor me disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram as escamas dos olhos, como que uma escama, e o tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois você pode até ler o resto de casa, eu vou abreviar um pouco, tá? Então, amados, é isso aí. Saulo era um homem influente. Saulo era um homem da lei, um homem rico, né? Um homem muito influente. E ele perseguia os cristãos. Assim como hoje nós vemos muitas pessoas que se acham muito crentes em Deus e começam a perseguir, né? Eu não acredito que nem os padres fazem isso, mas quem faz de Deus é o povo católico que está lá, eles acham que, né, sabe, e às vezes eles nos dão uma perseguidinha, né, pra gente. Mas não importa para Jesus, porque esse homem aqui, ó, o que ele fazia, o que ele fez, mesmo assim, ele foi escolhido pelo Senhor. Então, amados, vocês estão aqui 3 dias, e nesses 3 dias que vocês estão aqui, muitas escamas vai cair, porque às vezes a gente acha que sabe, mas tem muita coisa que o Senhor ainda precisa abrir os nossos olhos. E para isso ele trouxe vocês para esse lugar. Não foi aquele que convidou, tá? Ele tem uma participação, mas primeiro quem trouxe vocês foi o Senhor. Porque a palavra diz em João 15,16 que não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Então, amados, nós não escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu. E Ele escolheu um homem como Saulo de Tarso, que depois ele passou a ser o Paulo da Bíblia, você sabe, né? Todo mundo sabe disso, né? E aqui, Saulo era um perseguidor dos cristãos, ele vivia só perseguindo, né? E ele ficou fraco por isso. E eu quero chamar a atenção de vocês, quando a gente começa a entrar nessa batalha contra pessoas, contra a gente tem que cuidar, porque a gente fica cego. A gente fica cego, mas não físico. A gente fica cego. Porque o inimigo, ele vai entrando tão sorrateiramente a ponto que a pessoa, ela não vai enxergar mais nada. Ela acha que
hoje em dia, porque tem que cuidar, porque eu fico lá em casa toda a vida dos meus filhos. Nunca falem de igreja tal, nunca falem de pastor tal, todos eles. O Leonardo, ele que morava lá em Chapecó, ele tinha um problema que ele herdou de mim também, porque eu também tinha esse problema. O problema de julgar, né? Eu passava sobre isso. E ele sempre dizia, mãe, mas na igreja lá não pode ser de Deus. Fecha a tua boca, né? Nós precisamos fechar a nossa boca. Porque se você der uma brecha, o inimigo entra, ele te cega. E uma vez você cega, você não vai ouvir mais nada. Quem vai ouvir? Você só vai ouvir a voz do inimigo. Porque são vozes diferentes para quem tem maturidade. Mas para quem não tem maturidade, a voz é quase igual. Porque ele vem na mente. A Bíblia diz que a nossa mente é o campo de batalha de Satanás. Porque ele está aqui, ó, vive lá, fulana lá, ele quer a todo tempo distrair a sua atenção. Então, por isso, nós temos que cuidar. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Porque, sabe qual é o desejo do inimigo? O desejo do inimigo é esse. O Renan. Não. O Renan é aquele Cauã, né? O Cauã diz para o Renan assim, poxa, mas a pastora está feia hoje. Ela não está feia. A pastora hoje está toda lavada, né? Ele vai para aquele, ele não quis fazer a mesma coisa. Quando chegar lá, pode saber, a gente já fez muitos testes quando a gente estava brincando. Quando chegar lá no outro, não vai estar nada igual. Vai estar falando um monte de coisa da pastora. Esse é o papel de Satanás. Então, a gente tem que cuidar, porque ele vem aqui, ó, ele anda ao derredor, bramando como um leão a quem possa pregar. Mas do nosso lado está o Espírito Santo de Deus, nos cuidando. Então, se você for sensível à voz do Espírito, você jamais vai ouvir. Mas, para você ser sensível, você vai ter que ouvir muita coisa que eu vou estar falando, mas eu vou estar abreviando, tá bom? Então, como Paulo ali, né? Ele ficou 3 dias, ó. Ele ficou 3 dias longe de tudo aquilo que ele estava ligado e de que ele fazia no mundo. Ele ficou 3 dias numa casa e próprio Jesus teve uma visão a um servo dele, Ananias, né? Vamos supor assim, eu estou na minha casa e eu vou tomar banho, como aconteceu esses dias. Eu fui tomar banho e debaixo do chuveiro eu ia numa célula. Aí quando eu estava no chuveiro, o Espírito Santo disse, não vai lá. Eu disse, eu não vou lá. Não vai lá. Tu vai lá. A minha irmã estava passando por um problema. E esse problema dela fez com que ela ficasse com raiva de todos os irmãos. Olha, eu não, porque eu sou a irmã dela. E o Espírito Santo disse, tu vai lá na casa da tua irmã. Hoje é o dia. Vai lá falar com ela. Eu disse, meu Deus, mas eu ia na célula, não, vai lá. E ela também, naquele dia, vai voltar comigo. E até tinha me bloqueado. Porque eles tinham uma família que ela fez alguma coisa que eu aconselhei. E ela também ficou, não queria a direção que eu tinha dado. Eu disse, mas Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, vai, só vai. Tomei banho, ele tomou banho, eu disse, meu marido, meu Deus, só tem uma mais na casa. Eu estou mandando ele ir, na minha irmã, para isso e isso. Aí eu disse, então, olha, ele não comigo. Não, eu não levou. Cheguei lá, ele disse, como que eu vou tocar no telefone? E eu nem sei mais, toda a vida ela me esperava lá embaixo, né? Só sei andar. Quando eu cheguei, eu disse, não vai fazer tudo. A vizinha estava na porta, na casa da nossa fulana, disse, o Maurício aqui, ela está em casa, ela chegou do trabalho. Quando eu cheguei, ela apertei a campainha, ela disse assim, eu disse, a palavra de Deus diz, eu, irmão, pecar contra ti, que ele não vier aqui, vai tua ele. E aí, o que aconteceu? Ela disse,
não viesse porque tu és boa. Não, não sou boa. Porque eu jamais eu disse, eu posso ser ruim. Ela disse. Eu disse, por isso que eu disse que eu sei que é ruim. Mas Deus ama, está vendo? Deus mandou. Mas eu estava orando para Deus fazer algo para isso acontecer. Aí quando eu cheguei lá, ele me deixou, poxa, a você não quando eu cheguei lá em casa, encontrou meu marido, glória a Deus, tirou ele da cama, botou uma cadeira. Aí, quando ela estava sentada, depois de conversar, eu disse para ela, mas Deus, no meio do caminho, Deus disse, mas tu tens que levar ela lá no teu irmão também. Gente, eu não vou contar tudo porque demora. Só que ela disse, não, lá eu não vou nem mostro isso, não vai, eu não vou fazer a parte da coisa. Até que ela foi, durante esse tempo, foi tudo preparado por Deus também. E ela foi atrás de mim, que ela não ia acreditar. Quando eu cheguei lá, foi um concerto tão lindo. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Porque foi um choro, sabe, assim, um concerto. Aí depois eu levei ela nesse outro que morreu essa semana também. Foi a semana passada também. Foi de mesmo. Eu também era muito eu também, nossa, aí eu levei nesse meu irmão também. Foi um concerto. Aí depois ficou uma bênção. Só que Deus, Ele nos dá comando. Assim como Deus me deu esse comando, Deus deu comando para Ananias, para ir lá na rua aonde ele estava, Saulo, que era para Ananias orar por ele, para que caísse a escama da vista, para que ele ficasse. E aí, amados, Deus diz para vocês, nós temos que cuidar com isso. A gente precisa muito cuidar com quem a gente fala, aonde a gente pisa. O nosso amigo, ele está te influenciando ou você está influenciando ele? Ou você está deixando ele te influenciar pelo mau caminho? Então, quem é jovem tem que cuidar muito. Porque nós perdemos esse menino lá em Jucas, agora já está voltando, né? Porque ele tinha muitos amigos, todo mundo não era crente. E um dia ele disse, pastora, o que acontece? O fulano chama ele lá. Mas tu agora vai virar crente? Mas tu não pode isso, tu não pode mais nada? E aí, ele, uma dessa, eu acho que ele também queria olhar um pouquinho, e ele foi. E está difícil de voltar, mas por isso que eu falo, a gente tem que cuidar das pessoas, né? Com aqueles que estão ao nosso redor. Vamos lá. Saulo recebeu ajuda para que os olhos dele fossem abertos. Vocês estão aqui nesses dias para que os olhos de vocês se abram. Porque o que importa para a gente, amado, é o nosso rumo, é a nossa Canaã, é a salvação de Cristo Jesus. Aqui nesse mundo, você pode ter tudo, mas você vai passar lutas igual a quem não tem nada. Porque a luta é para o nosso aperfeiçoamento. Porque você já viu você ser aperfeiçoado quando está tudo no bem bom? Ninguém quer mais. Eu me lembro que tem muitos irmãos, eles oram a Deus, eles querem uma casa, eles querem um carro. Aí tá, e aí Deus dá. Porque Deus dá, gente. Deus dá. Deus dá tudo que você pede. João 17 diz que se a palavra do Senhor ela estiver no seu coração, se você estiver ligado no Senhor, com a intimidade, tudo que pedir eu te darei. Eu vim para a palavra. Quando eu aceitei Jesus, a palavra que o Senhor me deu, a primeira foi Marcos 16:15. Foi Marcos 16:15 que diz assim, ide, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Tomarão alguma coisa horrível e nenhum dano lhe acontecerá. Por quê? Porque se eu estou direito do Senhor, se eu estou fazendo a vontade dele, se eu estou indo, se eu estou edificando os outros, se eu estou
chegando, fazendo a vontade do Senhor na minha vida, tudo vai acontecer de bom para mim. Não importa, gente, falar todinho, mas nada vai abalar. Tem muita que a gente precisa aprender a orar o Salmo 91, nenhum mal, nenhum cairão a mim ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas nenhum mal vai me atingir. Nós temos que aprender a orar. Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo mal, deixando da morte, eu nunca querei, porque o Senhor é conosco, né? Então, tudo que acontecer, Cauã, tudo que acontecer, Cauã, tanto de ruim como de bom, Romanos 8:28, todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus segundo o seu propósito. Então, quer dizer, amados, uma coisa muito ruim para nós, às vezes, é ruim demais, está doendo, está. Eu passo por muita dor que vocês não sabem. Só que tudo isso vai cooperar lá na frente, para o bem de alguém, ou do meu filho, ou dos meus netos, ou do fulano mesmo que me machucou, ou para mim mesmo. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Até mesmo porque, como eu estava falando, o irmãozinho ele pede isso, pede aquilo, aí quando chega, aí o que acontece? Ai, pastor, eu estou orando por um carro, porque eu quero dar carona. Aí compro o carro, aí fica todo embarrado, como o meu que eu cheguei naquele casa de coisa, tive que lavar os tapetes, lavar por dentro, para não lavar nem para entrar. Aí compro um carro, não vou dar mais carona, porque eu sujou o carro, não sei lá. Aí compro a casa, aí também já está tudo bem, aí vai na praia, aí vai dar um passeio, porque antes não dava, porque não tinha, e aí vai deixar a igreja de lado. E aí, depois vocês vão entender aí no final dessa administração especial, que vocês vão entender muitas coisas. Amém? Vamos lá, eu ainda nem comecei na administração, tá? Estou fazendo. Paulo, ele teve ajuda, assim como você está tendo ajuda, né? Ele foi confrontado, você tem sido confrontado desde a primeira administração, não é verdade? Tem coisas aqui que eu vou repetir, e eu até disse para o Senhor, meu Deus, eu não vou falar sobre isso. Vocês vão pensar assim, é preciso. Tem coisas na vida da gente que tem que ser repetido várias vezes para que entre na mente e venha no coração. Para que a gente nunca mais esqueça mais. Eu olho para vocês e eu vejo vocês já estão bem certos de como vocês chegaram. Amém? Ele foi confrontado, vocês também foram confrontados, e ele teve encontro com Deus, né? O dia que ele se encontrou com Jesus, a vida dele mudou para sempre, a história dele. Vamos falar da história dele, eu vou começar na meditação. Olha que eu estou falando daqui, porque eu estou achando muito bonito. Não, né? Só botar para cima, só essa parte aqui, depois eu te acho que eu vou perceber assim. Queria que depois eu aqui, vamos lá. Então, vamos estar lendo agora 2 Coríntios 5:17, que diz assim, ó, vocês abrirem, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Então, amados, se você realmente estiver em Cristo, tudo que é velho, tudo que impede, tudo que te prende, tem que passar. Tem que largar.
se eu parasse de fumar, eu ia ser depressiva, ia ficar com depressão, eu ia, sei lá, eu não sei, eu achava que Deus ia descer do céu e ia tirar o céu da minha boca. Isso ele não faz. Ele já fez lá na cruz. Ele já pagou isso para nós. Vai depender da minha decisão. Eu decido jogar fora. Eu decido, ralei pra caramba, porque a pastora Alice falou ontem que ela não teve nem desejo, né? Eu fiquei um mês, eu fiquei um ano que eu sofri, porque eu sentia aquela vontade. Eu fui crucificada dele. Não foi assim que Deus me tirou, não. Porque hoje eu pego pessoas que passam pelo mesmo problema meu e eu pedi para Deus. E eu oro e a pessoa é liberta em nome de Jesus, porque isso é pedido do Senhor, né? Porque eu sei o que a pessoa está sentindo. Quando ela vai para os pontos, pelo menos quando eu tenho muito mais. Porque hoje nós vemos falinha, nós vemos cartões, é a mesma coisa. Principalmente eu estava sempre atrás daqueles que fumavam. E eu sei o que é, o resíduo que é. Eu acho que é mais fácil largar droga, eu não sei, do que largar o cigarro. Porque tem muita gente que larga droga e fica fumando. É difícil, gente. É muito difícil. Então, aquilo que eu passei no estado de cigarro, Deus tem usado, tem cooperado no bem de outras pessoas. Eu fiquei um ano. Eu lembro que em um ano eu fui na Renault, lá e eu estava com o carro no sinaleiro, e quando eu olhei para o lado de lá, tinha um senhor e ele acendeu um cigarro e disse, sabe quando você olha, aquela tragada veio em mim? E eu disse assim, diabo, é a última vez que tu faz isso comigo, porque tu estás fora da minha vida a partir de hoje. Tu estás fora, porque a partir de hoje eu nunca mais vou pensar isso. Esse tapetinho, porque tudo que é feito de macumba, tudo que é coisa, é o cigarro que eles acendem, é a bebida que eles... Não é verdade? Nunca mais. Mas foi um ano, tá? Para sair tudo assim. Então a gente tem que cuidar com isso. Né? Então nós vamos agora, amados, falar sobre várias coisas que acontecem conosco quando a gente ainda deixa as obras da carne permanecer na nossa vida. E aí depois nós vamos entrar no fruto do Espírito, que é aquilo que o Senhor quer construir. E aqui diz assim, eliminando as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 21. Quem está anotando? Gálatas 5, 19 a 21 diz assim. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Vocês já viram muito sobre isso ontem, né? Prostituição, também já viram, já ouviram. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, facções, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos lá. Adultério. Eu tenho uma explicação melhor aqui, que eu peço. Queria mudar um pouquinho e vai dar um negócio da enchente lá. Deixa só o fome. Adultério. Aqui diz assim. Violação, transgressão da regra conjugal. Eu preciso nem falar, você sabe que adulterar é o cônjuge quando trai a esposa, né? Aqui são
submovidos ainda aqui vai aquele a mais para outra coisa. Então, amados, todo mundo sabe o que é adultério, né? Prostituição. A prostituição, tem gente que acha que é só o sexo, mas não é só o sexo que é prostituição. Prostituição também é quando você começa a falar mal dos outros, fazer uma série de coisas, começa a se prostituir também com outras coisas, né? Aqui diz abrir mão de princípios, degenerar, perverter, desonrar, cometer atos de imoralidade. Deixa eu falar alguma coisa assim. Deixa eu ver impureza. Uma pessoa impura, eu acho que todo mundo sabe, né, Mari? Aqui o apóstolo ele coloca estado daquilo que é alterado pela presença de elementos estranhos, sujeira, pecaminoso. Ai, Jesus, estou falando isso. Pecaminosidade. Mas essa impureza, ela se dá. Eu gosto de citar uma coisa que eu tinha um pastor, quando eu me conheci, ele falava muito sobre isso. Você sabia que o diabo, ele habita na sujeira, né? Quando você chega na casa de alguém, você vê que tem muita sujeira, você não consegue nem tirar. O nosso pastor, ele, há 30 anos atrás, ele falava assim, você chega na casa de irmão, tem que fazer assim, porque aqui tem uma sujeira, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem máximo, dentro de casa é a mesma coisa. A gente pode ver que ali o inimigo está fazendo a festa. Então eu sempre me questionei, meu marido, que eu tenho uma diretora, eu não posso fazer nada para outro lugar, eu tenho que ser doente. E quando eu estou limpando, eu faço questão de sentar e olhar embaixo das coisas, e eu digo toda a vida, Deus, você é santo, e eu sei que você não habita em meio de Deus. Então, por isso, assim como o Senhor é santo, eu também pratico a minha falta de ti. E olha, eu até me arrepio, porque isso é sério, tá, gente? Porque Deus, ele é santo, ele não habita no meio de sujeira, seja ela qual for, seja na boca, seja da imundícia, seja dessa vontade que as pessoas têm de fazer tudo. Tudo isso são sujeiras que o Senhor ele não habita. E Ele quer que a gente faça certinho como Ele pede, mas são princípios que nós não podemos violar. Lascívia aqui, né? Mas sensualidade exagerada, grande inclinação para a luxúria e para os prazeres do sexo, devassidão. A lascívia aqui tem uma coisa, as mulheres de hoje, né? Elas andam muito sensual. E elas acham que só quem comete pecado é o cara que vai olhar para elas. Não, mas o pecado também é cometido por aquelas pessoas que gostam. Agora a moda é a barriga de fora, né? Aí a barriga de fora, uma blusa de todo tamanho e um short curtinho. Gente, você já viu as mulheres da Bíblia? Você já viu as mulheres, o povo de Deus, como que vestiam? Não é tanto, né? Mas eu sempre digo assim, as meninas dizem assim, olha, pastora, não pega muito pesado. Essa calça legging colada e o lancheiro já faz. Porque o homem, eu vi um pastor que dizia assim, meu Deus, o apóstolo Luís ele dizia, faz favor, você fecha as pernas, porque eu não tenho que estar mandando vocês fechar. Fechem as pernas, porque sabe que a gente vê. Agora com a calça já é outra história, né?
Mas antigamente era assim na igreja. E hoje agora tem essa moda da barriga de fora. Vocês acham que deve se agradar disso? Eu não sei vocês. Eu acho que ele disse que eu sou da idade, não. Não sou da idade. Não sou da idade. Tem coisas que eu não sou homem, não sei como é que é. Mas tem coisas que fazem homem pegar. Meu marido, ele tem 77 anos. Mas depois que a gente se conheceu, eu nunca mais foi na praia. Por quê? Ele disse que ele foi ele peca, porque a Bíblia diz que a gente tem que se afastar daquilo que nos faz pecar. Ele peca se ele for, então ele não mais foi. E aí eu também não vou, porque se ele não vai, eu não vou, e eu posso. Então, só que para mim, eu não vejo. Cada um, Deus vai ficar com cada um. De acordo, aquilo, tem coisas que para Juliana é pecado e para mim não é. E tem coisas que para mim é pecado e para ela não é. Agora, eu acho, essa vestimenta de hoje em dia dessas mulheres, essas calças apertadíssimas, uma blusa grande por cima, gente. Eu digo, né, os homens são Judas, você faz de mulher, né? Eu digo que mostra até a alma, né? E eu acho isso um horror. Dos homens já é mais diferente, né? Mas também, você diria que gente, isso aqui nós vamos olhar aqui um pouquinho de cima, sabe? Mas então, meninas novinhas aí, elas são todas vestidas dessas são ótimas, glória a Deus, porque essas leggings, Deus, né? Agora vocês precisam estar vendo, né? Se vocês usar aquela legging assim, tudo, se o menino olhar e ser pecado, vocês estão sem pecado, tá? É o que diz aqui, tá? Aí depois vem a idolatria, né? Aqui uma explicação de idolatria, que eu até gostei uma coisa. Aqui, idolatria, vamos lá. Ontem foi falado um pouquinho de idolatria, né? Adorar ídolos ou imagem, adoração cega de algo que não se deve adorar, colocar algo que vem do lugar acima de Deus, pôr em desarmonia qualquer coisa que não seja Deus. Aí aqui tem a palavra de Tiago, que diz assim, Tiago 4:4. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. 1 Coríntios 10:14. Por isso, meus queridos, fujam da adoração a ídolos. E aqui vem a feitiçaria. A feitiçaria aqui na minha apostila diz assim: feitiçaria, ato de produzir por meio de sexo, atos de palavras, efeitos, bruxarias, magias, cerimônias, horóscopos, meninas, forças ocultas como tarô, búzios, horóscopos, hipnose e despacho. E aqui eu tenho manipulação, macumba, despachos, banhos de nova era. 1 João 3:8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Vamos lá, inimizade. Voltando ali na idolatria. Quando eu era moça, do meu tempo, eu lembro que a gente, né, não conhecia a palavra, mas tinha aquela coisa de idolatrar os homens da TV, esses ídolos, né? Na minha época, eu nem lembro, eu sei que o Christian, o nome dele, meu marido deu, por causa de um cantor, né? Cantor Christian. Então, a gente tem que estudar com isso também. Eu acho que eu tenho que conver um pouquinho mais, mas olha, gente, eu estou com dificuldade da vista. Inimizades. Eu tenho um outro aqui que fala. Não achei. Aqui, inimizades, ele está falando aversão espontânea a quem não cometeu mal algum, ódio, antipatia, desatenção. Você já sabe, né, mas inimizade. Tem gente que adora
fazer disciplina, né? Porfias, contendas, discussão, disputa, polêmica, insistência insensata e inoportuna, rivalidade, demanda em busca de mostrar ser o melhor. Isso aí, gente, acontece muito dentro da igreja. Muita disputa, muita vontade de poder. Quando o indivíduo começa a trabalhar isso aí, é